E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho a respeito de sistemas lineares, um conteúdo muito importante, né, que cai bastante no Enem e em vários vestibulares. Espero que vocês gostem e se gostarem, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe o canal com os amigos, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de sistemas lineares, ok? Então vamos lá. Bom, inicialmente, o que seria uma equação linear? Gente, uma equação linear é toda equação escrita nessa forma aqui, ó. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais até o AN vezes xn igual a B. Sendo o A1, o A2 até o AN são os coeficientes dessa equação. O x1, o x2 até o xn são as variáveis reais dessa equação. E esse número aqui, ó, é o termo independente. Por exemplo, a gente pode ter nessa equação aqui, ó, 2x1 menos 5x2 mais 8x3 igual a 5. Quem é quem nessa equação? Bom, os coeficientes dessa equação serão 2, menos 5 e o 8. As variáveis dessa equação, x1, x2, x3. O termo independente dessa equação é o 5. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma equação linear com 3 variáveis. Como é que a gente consegue determinar a solução de uma equação linear? Bom, o que vai ser a solução de uma equação linear? O conjunto ordenado α1, α2, α3 até o αn, que satisfaz essa igualdade aqui, vai ser uma solução dessa equação. Ou seja, quando a gente substituir o x1 por α1, o x2 por α2, o x3 por α3, até o xn por αn, se A1 α1 mais A2 α2 mais A3 α3 e assim por diante, a n αn for igual a B, a gente diz que esse conjunto ordenado ele é a solução dessa equação. Por exemplo, temos aqui esse conjunto ordenado, que tem 3 elementos. Eu quero saber se esse conjunto ordenado é solução dessa equação. Como é que a gente verifica isso? A gente vai substituir o 1 no lugar do x1, o 3 no lugar do x2, o 2 no lugar do x3 e verificar se o resultado disso é igual a menos 2. Então vamos escrever aqui, ó, 3x1 menos 7x2 mais 8x3 igual a menos 2. Vamos substituir? Bom, substituindo o x1 por 1, a gente vai ter 3 vezes 1 menos 7 vezes o x2, nós vamos substituir por 3, mais 8 vezes o x3, nós vamos substituir por 2. Agora eu quero ver se isso daqui realmente vai dar menos 2. Ó, isso daqui é 3, isso daqui vai dar menos 21, isso daqui vai dar mais 16. Então, 3 menos 21 mais 16 dá exatamente quanto? Menos 2. Ó. Porque 3 menos 21 dá menos 18. Menos 18 mais 16, menos 2. Então, se esse conjunto ordenado satisfaz essa igualdade, a gente garante, então, aqui, ó, 1, 3, 2 é solução dessa equação. Agora perceba uma coisa, uma equação linear, ela sempre tem infinitas soluções, tá? Esse conjunto ordenado aqui seria uma das infinitas soluções dessa equação. Então a gente pode até dizer isso aqui, ó. Toda equação linear com duas ou mais variáveis possui infinitas soluções. Ok? Beleza. Agora, o que é um sistema linear? Bom, um sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações lineares. Então, quando a gente pega várias equações lineares e coloca uma embaixo da outra, a gente acabou de estabelecer um sistema linear aqui, ó. Perceba aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma equação linear, que as variáveis são x1, x2 até o xn. Os coeficientes, ó, A11, A12 até o A1n. Ó, o termo independente da primeira equação é B1.
A gente pode analisar a segunda equação. As variáveis também são ó, x1, x2 até o xn. Os coeficientes é o A21, A22 até o A2n e o termo independente é B2. Ou seja, a gente vai estabelecer um conjunto de equações lineares para obter um sistema linear. Ok? Nesse caso aqui, perceba que, olha as variáveis, ó, x1, x2 até o xn. Aqui a gente tem n incógnitas. E olha só quantas equações, ó, B1, B2 até o Bm, a gente tem m equações. Então aqui a gente tem um sistema com n incógnitas e m equações. Por exemplo, olha aqui. Esse sisteminha aqui, ó, a gente tem as variáveis são x1, x2 e x3, tá vendo? E a gente tem duas equações. Então esse sistema aqui, ó, a gente tem duas equações e três incógnitas. Ok? Mais um exemplo, ó. Nesse sistema aqui a gente tem, olha as variáveis, ó, A, B e C nas três equações. E a gente tem três equações. Então nesse caso a gente tem três equações com três incógnitas. Aqui a gente tem até um sistema particular. Quando a gente tem um sistema que o número de equações é igual ao número de incógnitas, a gente chama esse sistema aqui de sistema normal, certo? Então esse sistema é um sistema normal, ou seja, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Beleza? Bom, como é que a gente faz para estabelecer a solução de um sistema linear? Bom, esse conjunto ordenado aqui, ó, α1, α2, α3 até αn, se ele satisfaz a todas as equações do sistema, a gente diz que essa solução é uma solução do sistema. Então, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui que tem duas variáveis, tá vendo? Para esse conjunto ordenado aqui, que no caso é um par ordenado, ser solução desse sistema, esse par de valores ele tem que satisfazer as duas equações. Vamos experimentar para a gente ver se é a solução ou não? Ó, a primeira equação é essa daqui. A segunda equação é essa daqui. Ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o x por menos 1 e o y por 3 nas duas equações. Vamos ver o que vai acontecer? Ó. Então vai ficar 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 3. Quanto é que dá isso? Ó, aqui vai dar 12 menos 3, 9. Ó, satisfez a primeira equação. Ó, tá vendo? Vamos ver se ele satisfaz a segunda equação. Ó. Então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 3. Olha, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Ó, satisfez também a segunda equação. Se esse par ordenado satisfez as duas equações, a gente diz que esse par ordenado é solução desse sistema, ok? Então a solução desse sistema, o conjunto solução desse sistema é o par ordenado menos 1 e 3. Beleza? Ok. Quais são os tipos de sistema linear que a gente tem? Basicamente, a gente tem três tipos de sistema linear. A gente tem o sistema possível e determinado, possível e indeterminado e o sistema impossível. Vamos ver quais são as diferenças entre eles. Bom, primeiro, sistema possível e determinado, sistema do tipo SPD. Quando é que um sistema é possível e determinado? Um sistema é possível e determinado quando ele possui exatamente uma solução. Por exemplo, esse sisteminha aqui, ó. 5x menos 2y é igual a 1, 2x mais 3y é igual a 8. A única solução dele é o par ordenado 1, 2. Então, esse sistema é um sistema do tipo possível e determinado. Vamos, inclusive, verificar se isso aqui é a solução, mas eu não vou substituir esse 1, 2, não. Eu vou resolver o sistema e obter esse par ordenado. Como é que eu vou resolver esse sistema? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e vou multiplicar por 3, porque aí, nesse caso aqui, o coeficiente vai ficar menos 6y. E eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por 2, porque aí o coeficiente aqui vai dar mais 6y. Quando a gente somar as duas equações, o termo que tem o y vai sumir. Então vamos lá, multiplica tudo por 3, vai ficar ó, 15x menos 6y igual a 3. Multiplica de baixo tudo por 2, ó, vai ficar 4x mais 6y igual a 16. Soma as duas equações. Quando a gente somar essas duas equações, olha o que vai acontecer. Ó. Esse termo corta com esse, aqui vai ficar 19x igual a 19. Daqui a gente tira então que o valor do x é 1.
Vamos pegar esse x igual a 1 e substituir em qualquer uma das equações. Por exemplo, na primeira lá, ó, 5 vezes 1 menos 2y tem que dar 1. Então ficou 5 menos 2y igual a 1. Menos 2y, esse 5 vai passar para lá, subtraindo vai ficar 1 menos 5, menos 4. Multiplicando por menos 1, a gente tem que 2y é igual a 4, y é igual a 2. Então, realmente, ó, o par ordenado 1, 2 é a única solução desse sistema. Por isso que o conjunto solução dele é o par ordenado 1, 2. Como a gente já viu. Achamos uma solução só? Então, esse sistema é um sisteminha possível e determinado. Legal. Próximo tipo de sistema, o sistema possível e indeterminado. O que seria um sistema possível e indeterminado? É aquele que possui infinitas soluções. É possível isso? É. Por exemplo, imagine que a gente tem esse sistema aqui, ó, x menos y igual a 3, 3x menos 3y igual a 9. A gente vai verificar que esse sistema aqui, ele tem todas essas soluções aqui, ó. Todas essas soluções aqui, ó, são soluções desse sistema. Então, esse sistema ele tem infinitas soluções. Por isso que ele é um sistema possível e indeterminado. E como é que a gente verifica isso na prática? Como é que a gente faz para obter esses pares ordenados aqui? Bom, bem simples. Vamos resolver o sistema? Eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicá-la por menos 3. E eu vou repetir a equação de baixo. Então, multiplicando a primeira equação por menos 3, vai ficar assim, ó. Menos 3x mais 3y igual a menos 9. E a equação de baixo, 3x menos 3y igual a 9. Ao resolver essa equação, somando as duas equações, olha só o que vai acontecer. A gente vai cortar o x aqui e vai cortar o y também. Então, do lado de cá deu 0. E do lado de cá, menos 9 mais 9, deu 0 também. Isso é uma verdade. Óbvio que isso é uma verdade. Só que é o seguinte, quando a gente foi tentar resolver esse sistema, a gente chegou nessa igualdade aqui, ó. 0 igual a 0. Isso quer dizer que esse sistema aqui, ele é possível e determinado. Então, se no meio da resolução do sistema você cai numa coisa dessa aqui, ó, 0 igual a 0, significa que esse sistema tem infinitas soluções. Agora, como é que a gente faz para determinar essas infinitas soluções? Escrever todas as soluções não tem jeito, mas tem jeito da gente fazer uma lei de formação, que essa lei de formação vai gerar todos os pares ordenados que são soluções desse sistema. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma das equações aqui, ó. A primeira, que é a mais simples. Vamos fazer uma mudançazinha aqui, ó. Vamos chamar aqui o y de um alfa, tá? Então o y é igual a um alfa. Substituindo esse alfa lá na equação, a gente vai ter isso aqui, ó. X menos alfa é igual a 3. Aí o nosso x ele vai ser 3 mais alfa. Então perceba que as soluções desse sistema, elas são infinitas soluções, mas não são todas as soluções. São as soluções que têm essa lei de formação aqui, ó. O y vai valer alfa e o x ele vai valer 3 mais alfa. Então quem seria o conjunto solução desse sistema? Vai ser um conjunto solução em que o x vale 3 mais alfa e o y vale alfa. Onde o alfa é um número real qualquer. Então essa daqui seria a lei de formação que permite a gente determinar todos os pares ordenados que são soluções desse sistema. E como é que a gente faria para obter alguns? Bom, vamos substituir alguns valores para o alfa. Por exemplo, quando esse alfa aqui for 0, por exemplo, um dos pares ordenados seria o par ordenado 3, 0. Inclusive ele está aqui, ó, tá vendo? Quando a gente tiver, por exemplo, o alfa valendo 1. Quando o alfa for 1, coloca 1, vai ficar 4 aqui, né? Colocando o alfa igual a 1, 1, ó. 4, 1 é um outro par ordenado que está aqui, ó, tá vendo? E assim a gente vai obtendo todos. Cada valor de alfa que a gente for substituindo aqui, a gente vai achando um par ordenado diferente. Entendeu? Beleza. E o último tipo de sistema é o sistema impossível. O que seria um sistema impossível? É um sistema que não possui solução. Por exemplo, esse sisteminha aqui, ó, ele não tem solução. Vamos tentar resolver? Bom, pega essa primeira equação aqui e vamos multiplicar por menos 1. Aqui vai ficar que jeito? Ó, menos x menos y igual a menos 3. E a equação de baixo vai ficar x mais y igual a 4. Vamos somar as duas equações? Olha só o que vai acontecer, gente. Que estranho, ó. Cortou o x, cortou o y. Do lado de cá ficou 0. E do lado de cá, quando a gente somar, vai dar 1. Gente, 0 é igual a 1? Obviamente que não. Conclusão.
Ao resolver um sistema e acontecer uma coisa dessa aqui, ó, zero igual a um número diferente de zero, isso significa que essas equações aqui elas estão incompatíveis, tá? Ou seja, esse sistema a gente não vai encontrar uma solução que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo. Então, esse sistema aqui, ó, conjunto de solução dele é conjunto vazio. Ok? Sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? Bom, sistemas equivalentes são aqueles que têm a mesma solução. Só isso. E aí, por exemplo, esses dois sisteminhas aqui, ó. Será que esses dois sistemas são equivalentes? Vamos resolver? Bom, resolvendo aqui, ó, eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 2. E aí, como é que ficaria, ó? Menos 2x menos 6y igual a menos 14. E a equação de baixo? 2x menos y igual a 0. Vamos somar as duas? Bom, somando essas duas equações, o que vai acontecer? Esse vai cancelar com esse. Aqui vai ficar menos 7y igual a menos 14. Daqui, o nosso y dá 2. Substituindo o 2 na primeira equação, por exemplo, a gente vai ficar com x mais, colocando lá, ó, 2 vezes 3 igual a 7. Então, x mais 6 igual a 7. Daqui a gente tira que o nosso x vai ser 1. Então, esse primeiro sisteminha, a solução dele vai ser o par ordenado 1, 2. Agora, vamos resolver o outro. Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por 2, tá? Multiplicando essa equação aqui por 2. Então, repete a primeira. Menos 2x mais 5y igual a 8. Multiplicando aqui por 2 vai ficar 2x mais 4y igual a 10. Bom, somando essas duas equações, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Esse corta com esse, aqui vai ficar 9y igual a 18. Então, o y vale 2. Substituindo 2 na segunda equação, por exemplo, aqui, ó, vai ficar assim, ó, x mais 2 vezes 2 igual a 5. Ou seja, x mais 4 igual a 5. Daqui a gente tira que o x vale 1. Ou seja, a solução desse sistema vai ser 1, 2 também. Logo, esses dois sistemas são equivalentes. Ok? Abraço, gente. Obrigado.